Para mim, a dificuldade é a falta de compreensão das pessoas, é o capacitismo que a gente enfrenta todo dia, que é o preconceito, as pessoas se afastarem, né? Meu nome é Márcia Faria, tenho 34 anos e eu sou mãe da Maria Antônia, que é autista, nível 3 de suporte, e ela não é oralizada. Sinais ela sempre apresentou, mas a gente não sabia identificar. Nós passamos a identificar os sinais dela quando, por volta de 1 ano e 8 meses, mais ou menos 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, ela teve uma regressão de habilidades. Algumas habilidades que ela tinha, que ela adquiriu até precocemente, algumas, ela perdeu muito rapidamente, assim, de uma semana para outra, ela perdeu várias habilidades. Ela dava tchau e parou de dar tchau, ela conseguia apontar as partes do corpo, ela parou de fazer isso. Vários comportamentos, né? Várias habilidades que ela tinha, ela perdeu. E ao mesmo tempo, ela começou a apresentar comportamentos que ela não apresentava antes. Ela começou a apresentar uma aversão ao toque, ao contato visual. Ela já não tinha muito, mas ela passou a não ter mais. A gente começou a perceber mais movimentos repetitivos. Por causa dessa preocupação com relação à perda das habilidades, nós levamos ao neurologista. E ele falou que ela tinha todas as características para autismo, e ele não queria dar o laudo porque ela não tinha 3 anos, e ele disse que só fechava laudo com 3 anos. Né? Eu sei que isso é um mito, né? Mas eu pedi para ele por causa do plano de saúde, que o plano de saúde exigiu. E depois nós fizemos avaliações, né, com outros psicólogos e outros médicos que confirmaram esse laudo. Para mim é natural, porque eu não sei como é ser diferente, né? Eu não sei... Apesar de eu ter as meninas serem gêmeas, uma ser autista e a outra não, a outra também é neurodivergente, né? Ela também ela não é autista, mas ela também é neurodivergente. Então, eu não sei como é ser mãe de uma criança típica. Então, para mim, o que as pessoas veem como dificuldades, por exemplo, de levar para terapia em outra cidade, como eu levo, de levar em médicos, de medicação e de diversas... Para mim é normal, né? Mas, para mim, a dificuldade é a falta de compreensão das pessoas, é o capacitismo que a gente enfrenta todo dia, que é o preconceito, as pessoas se afastarem, né? Pessoas, né, da família, amigos se afastarem por não compreender, né? A minha dificuldade é isso, é uma pessoa querer passar um tempo, querer cuidar da Lilian, que não é autista, mas dizer que tem medo de ficar com a Maria Antônia, né? Você escutar de um parente, às vezes, eu tenho medo de uma criança, né? Eu acho que isso para mim é uma dificuldade. Quando eu comecei a ter contato com os profissionais que começaram a cuidar da Maria Antônia, eles começaram a me alertar que eu tinha características muito semelhantes de autismo. E aí, quando a gente começa a estudar e começa a pesquisar e começa a conhecer outras pessoas, e eu conheci alguns autistas adultos e eles se identificavam comigo e eu também me identificava com eles. E eu sempre achava que eram só algumas características, mas não suficientes. Mas de tanto insistirem nisso, eu até achava que diagnóstico não ia mudar em nada na minha vida. Mas de tanto eles insistirem nisso, eu procurei um psiquiatra, assim, mais para dizer, olha, tá aqui. Vocês estavam enganados, né? Mas aí a gente teve uns meses de avaliação, de várias consultas, e ele chegou nessa conclusão, né, de que eu realmente estou no espectro. A gente só percebe os desafios quando a gente se compara com os outros, e eu evito muito fazer isso, né, porque é totalmente fora da minha realidade. Então, por exemplo, ir num parquinho, eu sozinha com as meninas, é muito difícil. Porque a Lilian quer muito a minha atenção, quer muito me ter por perto, e a Maria Antônia não tem noção nenhuma de perigo, então ela foge, ela sobe nas coisas, ela pega as coisas das pessoas, ela coloca as coisas na boca. Então eu nunca fui num parquinho e fiquei sentada olhando as crianças brincarem, não tem isso. Então são várias dificuldades que a gente passa. Ela foge, muitas vezes tem que sair com ela com uma pulseira de segurança, porque ela foge, né? Então eu cuido delas praticamente sozinha. E eu acho que isso é o maior desafio. Olha, eu diria que, em primeiro lugar, a gente precisa aceitar
essas crianças como elas são, porque o mundo já não vai aceitar. Então, se a gente dentro de casa não aceitar, vai ser mais difícil ainda para elas. Deixar elas serem quem elas são. Porque a gente, como eu digo, é sociedade, pais, escola, terapeutas, enfim, tem uma tendência de querer normalizar essas crianças, né? E isso é muito prejudicial para elas. Então, deixar elas serem livres, deixar elas autistarem, né? Deixa fazer STEAM, deixa, né? Eu acho que a gente coloca muita pressão em cima das crianças e eu acredito que a gente precisa relaxar um pouco, né? Não é uma competição, as crianças não são um checklist. A gente não precisa viver em função delas adquirirem habilidades, né? E para as mães, eu sempre falo que buscar conhecimento de boas fontes é muito importante, porque tem muita gente falando besteira sobre autismo na internet e em cursos, enfim. É muito importante buscar informação, mas sobretudo informação de qualidade. É muito difícil prever futuro, né? Pensar em futuro quando você tem uma criança com tanto caminho ainda a percorrer, né? Quando a Maria Antônia fez 3 anos, ela fez uma avaliação e a psicóloga falou assim para mim, olha, ela tem habilidade de uma criança de 1 ano, mas assim, não é todos os marcos de 1 ano que ela atingiu ainda, isso com 3 anos. Hoje ela tem muitos déficits ainda, ela não fala uma palavra, né? Então, assim, o que eu gostaria que ela tivesse é, obviamente, o máximo de autonomia possível, mas também que ela tivesse o suporte, né? Porque o autista, independente se é muito suporte ou pouco, suporte ele vai precisar. Então, o que eu trabalho para conseguir é que ela tenha esse suporte, que ela tenha, de repente, quando ela for adulta, uma residência assistida, onde ela possa morar e ela tenha um agente ali para auxiliar, para dar esse suporte para ela, que ela tenha o máximo de autonomia possível e que ela consiga se comunicar, né? Eu tenho trabalhado muito, buscado muito a interação dela com a comunicação alternativa e aumentativa. Ela tem um tablet que a gente está testando alguns aplicativos para que ela consiga se comunicar através desses aplicativos, né? Eu não tenho, assim, eu não tenho esse objetivo, essa meta de que ela fale. Eu só quero que ela se comunique porque isso vai trazer uma qualidade de vida muito grande para ela.